Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. A maior das preocupações do investidor de longo prazo, antes mesmo de se falar em rentabilidade, quanto que a carteira está trazendo de resultado, quanto que aquele ativo subiu, é aquele investidor permanecer no jogo, permanecer investindo, aplicando o buy hold por um longo período. Sabemos que isso não é fácil. Na teoria, investir para o longo prazo é muito tranquilo, é bem simples e realmente é, mas na prática é totalmente diferente. Colocar os princípios, permanecer no jogo, enfrentar as quedas do mercado, como recentemente a gente está passando, é muito difícil. E nesse vídeo vamos bater em um ponto muito importante: a importância de conhecer os ativos do seu portfólio. Será que realmente você conhece as empresas que você está investindo, os fundos imobiliários que você tem no seu portfólio, os ETFs, aquele fundo que você selecionou, aquele fundo de investimento, aquele fundo de ações, um fundo multimercado? Será que realmente você conhece esse investimento? Por quê? Porque quando vir aquele momento de maior tensão, onde o senhor mercado impõe o seu humor, o seu mau humor, e vem aquele momento em que o investidor ele vai se perguntar se a estratégia dele está correta. E é muito importante que esse investidor ele não siga a dica. A dica muitas vezes não vai colocá-lo num caminho muito fácil de ser percorrido, porque a gente não sabe que quem indicou aquele investimento, quem analisou, a gente não sabe o porquê que ele comprou. E muitas vezes aquele que indicou aquele investimento, ele tem os motivos dele, pode sair daquele ativo a qualquer momento. E se você acompanhou, vai ficar sem saber o porquê e o que fazer com aquele ativo quando vier um momento de queda. E a importância de não seguir dicas. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. Me siga também lá no Instagram, estou com conteúdos diários falando aí sobre mindset de longo prazo. A gente traz algumas novidades. Então tem o link aqui na descrição, é só clicar e me siga também no Instagram. E qual é a importância de você conhecer o ativo, saber onde você está investindo? É porque quando chegar aquele momento de maior tensão, você vai ficar mais tranquilo, vai saber o porquê que você investiu. Você sabe muitas vezes que aquela variação de preço daquela ação não representa o que está acontecendo naquela empresa. Aquela empresa que teve o seu preço da ação variando aí menos 10, menos 15% no mercado, você sabe que muitas vezes isso não está refletindo o que acontece com ela. O seu fluxo de caixa futuro não está variando nessa proporção. Então você fica mais tranquilo em permanecer com os seus ativos. E o que é investir? Investir nada mais é do que comprar um ativo hoje por um certo preço, você sabendo que ele tem um valor maior. Eu vou colocar um desenho aqui para vocês, para a gente exemplificar muito bem essa situação. Então nós temos um gráfico aqui onde eu tenho a linha do tempo na linha horizontal e eu tenho a linha vertical aqui representando o preço, o seu valor. Então, num certo determinado período, eu faço a compra desse ativo por um preço menor. E eu sei que aquele ativo, em determinado momento ou no futuro, ele vai ter um preço maior, ok? E a gente espera que no futuro, depois que decorrer um certo período, vai se chegar nesse preço. Então investir tanto em renda variável quanto em renda fixa, mais ou menos é esse movimento. E quando a gente segue uma dica, o que acontece? A gente está tomando conhecimento de algo que já é pacífico, que muita gente já está falando. E quando muita gente está sabendo desse investimento, o que acontece com essa expectativa aqui entre essa diferença, que é essa flecha vermelha do gráfico? Quanto mais gente está sabendo daquele investimento, a procura por aquele investimento aumenta. Então, quando a gente vai comprar, esse preço, essa diferença que nós temos de um para o outro já é menor. Por quê? Porque quanto mais pessoas sabem desse investimento, maior é a procura por esse ativo. Ok? E a gente tem uma premissa no mercado: os melhores investimentos são aqueles investimentos que são muito pouco falados, que ainda não está sendo comentado. Por quê? Porque essa diferença é maior, menos pessoas sabem e
traz aí uma possibilidade de ganho melhor, ok? Então a gente tem aí uma maior diferença entre o preço atual e o valor daquele ativo. Eu pego aqui o caso de Warren Buffett. Warren Buffett, quando iniciou a sua carreira como analista, ele criou um fundo. E esse fundo ele chamou amigos conhecidos para participar desse fundo. E qual que era o requisito para entrar nesse fundo que era administrado por Warren Buffett? Ele exigia que todos assinassem um termo abrindo mão de conhecerem quais ativos ele estaria investindo. Porque ele queria total sigilo onde ele estava colocando o dinheiro desse fundo, a administração desse fundo. Porque assim ele sabia que tinha mais chance de buscar ter esse melhor resultado. Então ele sabia que a diferença entre o que ele estava pagando em um ativo e o que ele ia vender no futuro, ele sabia que ia ter uma maior diferença. Então aqui nós temos que pegar esse ensinamento e ter o seguinte princípio: não seguir dica sem analisar, sem conhecer. Então é muito importante que você venha estudar, conhecer os ativos, saber o que faz, entrar no site de RI da empresa, saber o que ela faz, não comprar uma ação simplesmente porque todo mundo está comprando. Então a gente tem alguns casos aí historicamente que as pessoas perdem muito dinheiro seguindo dica. Então não sigam dica. E se você está analisando alguma ação, conheça a empresa, conheça o que realmente ela faz, de onde vêm os seus resultados, o setor, se é um setor perene, se é um setor cíclico. Por quê? Porque quando vier um momento mais de tensão, um momento ruim, um ciclo ruim do mercado, você sabe o que está acontecendo. Então, eu gosto muito desse gráfico aqui também, que representa os ciclos do mercado financeiro. A gente tem os ciclos muito bem definidos. Então temos momentos de alta dos preços dos ativos, onde a gente começa com otimismo, vem a empolgação, chegamos à excitação até a euforia. Então todo mundo está falando de investimento, todo mundo está recomendando ativos. Dali para frente só tem perspectivas boas. E geralmente esses momentos se provaram serem os piores momentos para investir. Depois a gente vem a queda do mercado, começa a ficar ansioso, a negação, o medo, o desespero. A gente chega lá no pânico e no desânimo. Para começar o ciclo, tudo de novo. Então, geralmente a gente tem bem caracterizados esses momentos. E geralmente quando todo mundo está desanimado, está com medo, são os melhores momentos para a gente aportar, ok? Então, o que é a ideia daqui? Aí eu pego uma frase também de Warren Buffett que fala o seguinte: o senhor mercado é o seu servo e não o seu mestre. O que quer dizer com isso? Quer dizer que o mercado ele não vai impor o que a gente vai fazer. Com o conhecimento que a gente tem, com que a gente já estudou, conhecendo os ativos do nosso portfólio, a gente não vai reagir. Não é porque o mercado está subindo, todo mundo está comprando, tem aquela euforia porque eu vou ficar comprando tudo de uma vez. Não vou fazer uma gestão de risco, não vou pensar no risco da minha carteira, não. E não é porque todo mundo está com medo que eu vou deixar de investir, eu vou ficar ali totalmente parado, sem colocar o dinheiro, sem fazer os meus aportes. Pelo contrário, quando a gente identificar esses momentos, a gente tem que agir de forma contrária. Quando ocorrer a euforia, a gente pode segurar um pouco, fazer reservas em renda fixa, diversificar o portfólio, pegar proteções. E quando tiver um mercado mais pessimista, todo mundo com medo, é o momento de a gente continuar aportando. Ah, Alexandre, acabou o meu dinheiro. Continue com o aporte regular, trabalhando, poupando, investindo. Continue fazendo, porque esses momentos eles são bem característicos. E para você ter uma ideia, vou pegar aqui também, nós estamos falando bastante de Warren Buffett, vou pegar um outro caso antigo que aconteceu com ele, foi o caso da American Express. E lá na década de 60, a American Express teve uma desvalorização na casa de 60%, 70% das suas ações. O que aconteceu naquela época? Teve o chamado escândalo, a fraude do óleo de salada. Foi uma empresa administrada pela American Express onde fez uma fraude relativa ao óleo dos reservatórios. Então a empresa ela fez uma fraude e descobriram o que aconteceu naquela época. As ações da American Express
caíram mais de 60%, 70%. O que o Warren Buffett fez à época? Ele sabia que todo mundo continuava usando a American Express. Ele sabia que a empresa não ia ter tanta diferença nos seus resultados dali para frente por causa daquele escândalo. Foi quando ele entrou forte na empresa e ele ganhou muito. Então os fundos que ele administrava à época tiveram os resultados muito bons. Isso por quê? Porque ele não foi levado com a manada. Então, especificamente nesse ativo, quando todos estavam desanimados e as notícias eram péssimas, ele foi agressivo, ele foi corajoso e ele pegou, colocou essa empresa em carteira e teve um resultado surpreendente. Alexandre, mas o que tudo isso tem a ver com o momento atual? Então, e o momento atual? O que a gente tem que fazer? Então, quando as notícias que a gente tem não são muito favoráveis, a gente vê que o mercado caiu bastante nos últimos meses, a gente vê caindo mês após mês, a Bolsa de Valores brasileira tendo os piores resultados do mundo, a gente tem que continuar com a nossa estratégia, é acumular bons ativos. Essa é a minha visão. E eu fiz uma pesquisa aqui no YouTube, abri lá na comunidade uma pesquisa e fiz a seguinte pergunta. Após essas últimas quedas dos preços dos ativos de renda variável, ações e fundos imobiliários, o que você está fazendo ou vai fazer a partir de agora? E 87% do pessoal aqui que participou da enquete falou aqui que está aproveitando a queda para comprar mais ativos. Temos aqui 8% que está aguardando uma melhora do mercado, 5% que está vendendo as suas posições. A maciça maioria aqui está comprando. E é isso que eu estou fazendo também. Eu acredito que se a gente ficar esperando uma melhora do mercado, acontece de forma muito rápida. A gente não consegue acompanhar. Quando já tiver essa melhora do mercado, a gente não consegue aportar, porque o mercado ele é muito eficiente e as ações já vão ter subido. A gente vai perder essa oportunidade. E na Bolsa de Valores nós temos ciclos, como eu já falei. Temos ciclos de acumulação das ações e ciclos de valorização. E são nos ciclos de queda onde a gente vai continuar acumulando, porque quando ocorrer a valorização não dá tempo de a gente aportar. A gente vai pensar, vou esperar o melhor momento para colocar meu dinheiro na Bolsa de Valores, em ações, em ativos de renda variável. Isso não dá certo. Por quê? Porque acontece de forma muito rápida. E quando tem longos períodos de queda, que é o ideal, ou períodos que as ações andam de lado, a gente continua acumulando. Então, é melhor ali, quando o mercado subir, de vez de você ter 100 ou 200 ações, você vem a ter 1.000, 2.000 ações daquela empresa. Quando acontecer a valorização, você tem uma mudança de vida, você tem uma mudança de patamar. Então é isso que a gente tem que buscar. É que quando aconteçam os ciclos, esses ciclos chegarem, eles venham a mudar a nossa vida e melhorar o nosso futuro. Eu espero aqui que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilha também com os amigos para pegar esse mindset aqui de longo prazo. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!